Meus queridos, eu estou em Atenas, na verdade na Acrópolis e mais especificamente no Areópago. Faz um sol muito forte, por isso que eu estou com os meus óculos de sol. Ontem eu vim para cá, fiz vários vídeos para a história da igreja, um curso que eu estou organizando com o canal YouTube Missões na Europa, mas a bateria acabou. E por isso que antes de eu viajar a Patmos, eu resolvi voltar e fazer esta live. Ora, em primeiro lugar, nós estamos vendo aqui, do meu lado nós temos a chamada Ágora Romana. Você está vendo? Lá atrás era o espaço do mercado, da praça. E Atenas, se você não conhece, se você nunca leu sobre Atenas, na verdade, nós fazemos uma viagem de basicamente 2.500 anos, porque lá na Acrópolis, onde você vê o chamado Partenon, foi onde tudo basicamente começou. Ora, Atenas hoje tem mais ou menos 3 milhões de habitantes, mas Atenas é Atenas de Platão, é Atenas de Sócrates, é Atenas de Péricles, é Atenas da democracia, Atenas do teatro, do drama, da tragédia. Há tantas histórias, Alexandre o Grande e o seu mentor Aristóteles, mas também Atenas do apóstolo Paulo. É interessante que o sol hoje é forte, mas faz muito vento. Por isso que eu estou aqui com o meu casaco. E ontem, quando eu estava aqui, começou a nevar. E conquanto existisse este sol maravilhoso, começou a nevar um pouquinho. É algo inimaginável do ponto de vista de alguém que mora no Brasil. Mas eu dizia que o apóstolo Paulo veio para Atenas. Em Atos capítulo 16 e 17, você lê sobre esse texto. Ele estava na Macedônia, ele estava na realidade em Tessalônica e Filipos, onde ele foi preso com Silas, açoitados, e na realidade quando eles estavam cantando à noite, diz o texto da Sagrada Escritura, no livro de Atos dos Apóstolos, mais uma vez, as cadeias caem e eles ficam ali, enquanto estivessem soltos, libertos. O carcereiro entra em crise, ele vai se matar, se suicidar, porque ele era responsável por aqueles presos, e o apóstolo Paulo diz, não faça nada, porque nós estamos aqui. Enfim, resumindo, o carcereiro se converte, ele e a sua família, todos são batizados, e o apóstolo Paulo vem para cá. Ora, ele vem a Atenas, e naquilo que seria uma perseguição antes, em Tessalônica, Filipos, em Macedônia, aqui ele está tranquilo. Não há perseguição. Mas diz o texto que ele começa a caminhar pela Acrópolis. Pois bem, ele vê a idolatria, ele vê este panteão, com Zeus, com Atenas, com Apolo, todos esses deuses que você conhece. E ele fica revoltado, uma ira santa, e ele começa a falar no Ágora, ali atrás. De modo que todos os atenienses começam a ouvir, a se interessar por esse judeu que ele era bom de papo. Era um cara versátil, inteligente, tinha uma eloquência extraordinária. E ele era bem treinado na cultura helenística, conhecia a retórica, conhecia os pontos da persuasão, da credibilidade, da lógica. Mas ele não usava somente a persuasão e a sofia, a sabedoria humana. Ele, de fato, tinha algo especial. Ele tinha sido ungido. Ele falava através do poder do dínamos, do Espírito Santo. Pois bem, ele era também judeu, ele era um cidadão romano, um cara extremamente interessante, e chamam ele para cá. Ora, esse é o palco onde Platão discursou, onde Sócrates discursou, Péricles discursou. E é interessante que o discurso que Paulo faz ao Deus desconhecido está escrito em grego numa placa, ali embaixo. Aliás, eu vim aqui, eu subi por uma escada construída, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, é uma escada construída para simples mortais. Vocês estão vendo ali? Olha lá. No entanto, há uma outra escada que está proibida. Não é uma escada para simples mortais, é uma escada que tem pelo menos 2.500 anos. Talvez Paulo tenha subido por ela, o Péricles ou Aristóteles tenha subido por ela. Ora, eu dizia que ele começa um discurso, e vocês sabiam que o discurso tinha 6 minutos, basicamente. Os oradores, os filósofos, e Paulo era um sujeito tão inteligente que ele aproveita a história da cidade. Ele é muito cauteloso, se você ler o texto. Ele não pede para que venha fogo dos céus consumindo os idólatras e o paganismo, não.
Ele começa: varões atenienses, eu estava andando por aqui, tal e qual. E ele fala sobre o Deus desconhecido. Diante de tantos deuses, tantos ídolos, ele fala: eu achei um santuário ao Deus desconhecido. Ora, e por que ele fala isso, Fábio? Porque 500 anos antes que Paulo chega a Atenas, havia ocorrido uma praga horrorosa e matado muita gente. E os atenienses invocam muitos deuses, a Zeus, a Apolo, a Atena, e nada acontece. E um sujeito vem, invoca o Deus desconhecido e a praga cessa. Ora, ele aproveita este bridge, esta ponte, para dizer: o Deus desconhecido, o qual eu creio é o que eu estou anunciando, é este o Deus que vocês têm aqui, esse santuário, mas vocês não conhecem. Bom, quando Paulo está conversando e falando, a audiência basicamente é estoica e também é dos epicureus. São as duas filosofias mais fortes, as duas vertentes mais fortes. A filosofia nasce aqui, tem o gnosticismo, tem várias filosofias. No entanto, são as duas: os estoicos de Zenão e os epicureus. Ora, basicamente, se você não conhece, você me pergunta: Fábio, o que significam essas duas filosofias? Pois bem, os estoicos é mais ou menos uma filosofia grego-budista. E por quê? Porque eles falavam: não busquem o prazer, porque senão vocês vão sofrer. De modo que os epicureus era o oposto. Eles diziam: busquem o prazer, porque vocês vão viver do berço à sepultura, e esta é a existência. Debaixo deste sol maravilhoso que vocês têm, busquem o prazer. Isto posto, havia equilíbrio, porque não era um prazer hedonista, dionisiano, não, nada disso. As duas filosofias tinham pontos de equilíbrio, mas não havia transcendência. Ora, quando Paulo fala sobre a ressurreição, eles falam: chega, os teus 6 minutos acabam agora, você tem só 3 minutos e você está expulso no primeiro tempo. Na verdade, não havia transcendência nas duas filosofias, e Paulo fala de tal transcendência, e alguns abraçam a fé. E um deles é o tal do Dionísio Areopagita. E é interessantíssimo notar que, enquanto eu vinha, tem uma rua escrita: Dionísio o Areopagita. Era um cara que tinha CEP, telefone, cartão postal, você podia enviar para ele. E era um cara de RG, CPF, da história. E 2000 anos de história, a gente tem esse texto de Atos capítulo 17 que fala que Dionísio e alguns outros abraçaram a fé. E é interessante vir para cá no Acrópolis e você ver ali a placa, o escrito, a rua Dionísio, o Areopagita. Eu estou dizendo tudo isso porque depois Paulo ele vai a Corinto. E eu vou deixar vocês por aqui, porque eu tenho que comprar ainda o presentinho da Júlia e da Sofia antes de eu voltar à França. Mas eu vou a Patmos, não é a primeira vez que eu venho à Grécia, mas é a primeira vez que eu estou coletando toda esta informação, e está se tornando um curso que em breve eu devo publicar com a ajuda dos meus queridos amigos do canal YouTube Missões na Europa. Eu deixo aqui com vocês o Areópago, onde Paulo andou, e ele percorreu exatamente esta localização para poder falar do Deus desconhecido. Um beijo a todos vocês e até a próxima. Tchau.